Fala pessoal, seja bem-vindo ao GR Podcast Saúde e Performance. Hoje eu trouxe para vocês 10 ações essenciais para você que está no processo de emagrecimento utilizando medicamentos e não perder massa muscular nesse processo, tá bom? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já ativa o sininho de notificação aí, porque toda semana tem conteúdo para vocês aqui, tá certo? Então vamos lá, já aproveita antes disso. Pega o papel e caneta para você anotar, tá certo? Nós vamos falar dos 10 pontos específicos para quem está utilizando medicamentos, mas encaixa para quem está no processo de emagrecimento também, mesmo sem o medicamento, tá? Alguns pontos aqui encaixam perfeitamente também, beleza? Então vamos lá, vamos anotar aí. Primeiro, o mais importante para evitar a perda de massa muscular nesse processo de emagrecimento, ponto número 1, que é a ingestão de proteína, que é fazer a manutenção da massa muscular nesse processo de emagrecimento, tá? Quando a gente utiliza esses medicamentos, né, que estão os medicamentos atuais aí para o processo de emagrecimento, há uma redução muito drástica no apetite e, consequentemente, reduz o número de calorias ingesta por dia, né, ingerida por dia, e isso faz um processo de emagrecimento agudo. Então, você não perde somente gordura nesse processo. A tendência, quanto mais rápido for esse emagrecimento, mais rápido você perder músculo também. E aí, eliminar músculo não é saudável, tá? Aí vai ficando mais flácido, vai perdendo funcionalidade, e aí a probabilidade de acontecer um efeito sanfona depois é muito grande. Então, primeiro ponto aí que eu até coloquei é essa ingestão de proteína, que é para fazer essa manutenção da massa muscular e evitar esse emagrecimento muito rápido. Tá certo? Ela, né, quando aliada ao exercício físico, a proteína ideal vai ajudar nessa constituição da fibra muscular e aí fazendo essa manutenção aí, tá certo? Geralmente aí, né, a nutricionista faz esse cálculo, o ideal é em torno de 1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal, tá bom? Divididos nas refeições durante o dia. Né? Uma estratégia para você conseguir ingerir essa proteína porque o que acontece? O medicamento vai inibir seu apetite. Então, às vezes, você não consegue alimentar o tanto que precisa em determinadas refeições. Então, distribua durante o dia essa proteína necessária. É uma estratégia interessante para você conseguir ingerir. Beleza? Mas dê atenção a essa proteína. Número 2. Faça musculação regularmente. Então, pelo menos de 3 a 5 vezes na semana de musculação, de treino de força. Então, você pode treinar musculação na academia, com elástico em casa. Tem que ser um treino de resistência, né? Um treino de força. Elástico, peso do corpo. Então, de 3 a 5 vezes na semana, esses treinos de força para aumentar a massa muscular e fazer essa manutenção. Lembrando também, é importante você fazer esses treinamentos aí, priorizando grandes grupos musculares, tá? Não preocupe em treinar com músculo pequeno isolado, não. Ainda mais que está no processo de emagrecimento. Então, grandes grupos musculares, exercícios que malham vários grupos musculares ao mesmo tempo, tá? Um exercício uniarticular, por exemplo, ele vai malhar um músculo. Se eu faço, por exemplo, rosca direta aqui, ele malha somente esse músculo e um músculo pequeno. Agora, se eu faço um exercício de puxada, de empurrada, eu já malho vários grupos musculares ao mesmo tempo. Então, utilize isso também a favor, tá certo? 3 a 5 vezes a semana, distribuindo bem durante a semana, em todos os músculos do corpo, para estimular tudo, e aliado aí à ingestão de proteína certa, tá bom? Número 3, anota aí. Evite emagrecer rápido demais. Isso acontece muito. Começa a ingerir, né, aplicar o medicamento, a ingestão de calorias cai muito, ingestão de proteína, de carboidrato, de tudo, da alimentação em geral. Então, acontece um déficit calórico muito grande, né, muito exagerado, e aí acontece um emagrecimento muito rápido. Isso não é sustentável e entra na questão de perda de massa muscular. Aí, geralmente, o corpo entende ali que não precisa de músculo, e ele vai emagrecendo, vai eliminando músculo, pode acontecer de perder mais músculo do que a gordura, né, que não é interessante. O que a gente sugere? Que seja um emagrecimento em torno de 0,5% a 1% do seu peso corporal. Uma pessoa de 100 quilos, por exemplo, o ideal seria perder de meio a 1 quilo por semana. Então, em torno disso, de 0,5%
a 1% do seu peso corporal por semana, certo? Evite, então, se você sentiu que está emagrecendo muito rápido, tente observar, fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo, porque não é sustentável e também não é muito interessante para o corpo, não. 4. Como eu falei, os usos de medicamentos vão fazer com que você ingere menos calorias durante o dia. Então, você evitar pular refeições é uma estratégia interessante também para isso. Como vai estar mais saciado, vai ter menos fome, distribua melhor as suas refeições durante o dia para que você consiga ingerir todos os nutrientes necessários. Então aproveite disso e tenta evitar pular refeições. Principalmente as refeições mais importantes, que têm mais quantidade de proteína, que têm mais quantidade de nutrientes. Então tente evitar isso. Acontece muito nesse processo de emagrecimento. Não está sem fome, aí a pessoa começa a pular refeições. Número 5. Durma bem, para você recuperar e ter mais disposição, né? Então recupere bem, o sono vai ajudar no estresse, vai ajudar a recuperação muscular, vai fazer essa recuperação, vai ajudar. Então tenta priorizar e recuperar bem, descansar bem, dormir bem, o número de horas que o seu corpo necessite. Tá? É um ponto muito importante para isso, justamente para evitar essa perda de massa muscular. Número 6, que é manter hidratado, também importante, porque recuperação muscular, né? Funcionamento de intestino, metabolismo. Então mantenha sempre hidratado 40 ml, de 35 a 40 ml por quilo corporal, né? Multiplique, é bem fácil. Pega o seu peso, multiplica por 40, você vai achar a quantidade ideal de água por dia, né? De água diariamente. Distribua essa água durante o dia, né? Pega uma garrafinha, vai contabilizando para você ingerir o tanto certo, tá bom? Número 7. Consuma carboidrato estrategicamente. Então, hoje as pessoas falam assim, reduz carboidrato para emagrecer. Então, carboidrato é um grande vilão, né? Eles tratam ele como um grande vilão e não é assim, não é bem assim necessariamente. Então, utilize o carboidrato de forma estratégica, já que você vai estar com uma dieta restritiva, vai estar ingerindo menos carboidrato, então vai te dar fome, você vai ficar um pouquinho, às vezes, sentir um pouquinho mais fraca. Então, utilize dele de forma estratégica. Distribua melhor durante o dia, né, ao invés de comer tudo numa hora só. Você pode comer também esse carboidrato mais próximo do seu treino, para que você tenha energia para treinar, para que você tenha energia para poder fazer exercícios de força. São exercícios que eu falei no início, essenciais para essa construção da massa muscular. Então, use de forma estratégica, ao invés de comer tudo numa hora só, num momento só, tá bom? Distribua melhor. E se for mais próximo do treino, também é interessante, para que você tenha energia na hora de treinar, na hora de fazer força. Número 8. Acompanhe a sua composição corporal. Então acompanhe, não só a balança ali, acompanhe o quanto de músculo está tendo no seu corpo e o quanto tem de gordura, né? O quanto ela vai eliminando, para você ir controlando isso, né? Não deixe emagrecer perdendo massa muscular. Atente-se muito bem a massa muscular e a gordura. Então faça aí o ideal que faça uma avaliação física completa, né? Pelo menos aí de 30 em 30 dias, uma vez no mês, vai acompanhando essa massa muscular aí, tá? Por que não deixar passar muito? Vamos supor que a estratégia que você esteja usando naquele momento de treino, de alimentação, você está perdendo muito músculo, então já muda a estratégia, tanto a estratégia dos treinos quanto da alimentação, tá? Para não continuar perdendo essa massa muscular. Então utilize isso aí a seu favor. Faça esse acompanhamento aí da composição corporal, tá? Número 9, né? Considere a suplementação quando necessário. Então, suplementação como proteína, que às vezes tem dificuldade de alimentar, ingerir, tem dificuldade em um determinado horário em comer. Então, o suplemento é para isso. A suplementação é para complementar a sua alimentação. Não consigo ingerir tudo que eu preciso durante o dia de proteína do alimento, né? Vem com a suplementação para ajudar, né? Isso também é orientado pelo nutricionista. Ele vai falar quando vai ser necessário e quando não, de acordo com a sua estratégia, de acordo com os seus horários, de acordo com a quantidade de proteína que você tem necessidade, tá?
A creatina, por exemplo, um suplemento muito importante aí para a parte de construção muscular de força, recuperação. Então, utilizar também do suplemento a favor disso, para evitar essa perda de músculo no processo de emagrecimento. E número 10, né, continue ativo fora da academia. Então, você vai na academia para treinar, vai fazer exercício de força, vai fazer musculação, vai fazer cardio algum dia, mas também utilize durante o dia na sua casa, né, pelo menos aí em torno de 8.000 passos durante o dia. Então, tenta evitar ficar muito sentado, vai fazer alguma atividade, vai andando. Isso vai fazer muita diferença no seu processo aí de emagrecimento. Então, utilize isso a seu favor, utilize, né, continue ativo durante o dia. Fez um treino de força, às vezes você gastou 1 hora para fazer treino de força, não fez cardio naquele dia, então você vai complementando, ficando mais ativo durante o dia. Então isso vai potencializar e aumentar esse processo de queima de gordura de emagrecimento, tá certo? Então esses foram os 10 pontos. Lembrando aí, se você não inscreveu ainda, se inscreva no canal, já ative o sininho de notificação. E se você tem algum conhecido, algum amigo que está nesse processo de emagrecimento, que está nesse processo aí de medicamento para emagrecer, está emagrecendo muito rápido, ou algum amigo que está querendo começar esse processo, já envie esse conteúdo aí para essa pessoa, para ter mais esclarecimento e ficar ciente que você consegue sim fazer um processo de emagrecimento utilizando medicamentos de forma sustentável e de forma segura, tá? Basta acompanhamento e fazer, né, as ações necessárias para que isso aconteça de forma segura e de forma assertiva, sem perder músculo durante esse processo, tá bom? Forte abraço para vocês aí, até o próximo, valeu!